Olá, eu sou a Aline, esse é o Little House e hoje a gente vai conversar sobre Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Mrs. Dalloway é o quarto romance da escritora inglesa Virginia Woolf e ele foi publicado em 1925. Ele narra um dia na vida de Clarissa Dalloway, que vai dar uma festa à noite e resolveu sair para comprar umas flores. Bom, eu incluí esse livro na minha lista de 5 releituras que eu queria fazer em 2015 e esse era um caso assim, meio polêmico de releitura, porque na verdade eu nunca tinha terminado o livro, eu tinha uma certa dificuldade com o estilo narrativo dele. Mas como eu conheço muita gente que gosta do romance, e ele é um romance aclamado, né? Ele é considerado um dos principais romances da Clarissa, o mais conhecido provavelmente, da Clarissa não. Ele é um dos romances mais conhecidos da Virginia. Eu tinha esse compromisso pessoal de tentar lê-lo novamente. Então eu decidi lê-lo bem devagar, né? Eu já tive outras experiências de releitura em que o livro melhorou, então eu tinha esperanças. Mas eu decidi lê-lo bem lentamente e tomando bastante notas, marcando bastante coisas. Eu acho que a gente pode dizer que esse é um livro muito bom, muito bem executado numa série de aspectos, tanto formais quanto temáticos. Bom, a Clarissa então está saindo de casa e decide comprar flores para a sua festa. O narrador, que é um narrador onisciente, ou seja, ele sabe tudo o que acontece, ele vai narrando o que acontece não só com a Clarissa, mas com as pessoas com quem ela encontra pela rua. Então esse é um romance que vai falar de um dia na vida não só da Clarissa, mas de outras pessoas relacionadas a ela de forma direta ou indireta. Essas pessoas, então, a maioria delas ela vai encontrando pelo caminho. Algumas são pessoas desconhecidas e outras não, são pessoas já do seu círculo de amigos, de conhecimentos, de relações. O livro é narrado com o discurso indireto livre, que é o discurso em que o narrador, num determinado momento, ele vai entrando no pensamento dos personagens, então ele reproduz tanto o pensamento do personagem como certas falas do personagem, mas sem aquela marcação de registro, né, de 2 pontos, travessão ou aspas, nada disso. Então é um narrador que, ao mesmo tempo que ele é em terceira pessoa, ele se mistura com os personagens. E a Virginia, ela ficou muito conhecida pelo uso do fluxo de consciência, que não é um recurso que ela inventou, mas que é um recurso que ela usou bastante, né? Ela acabou ficando meio que celebrizando, vamos dizer assim, para muita gente esse recurso, porque ela usava muito. Então, assim, nesse livro aqui a gente vai ter uma ênfase muito grande nos acontecimentos internos dos personagens, são nos turbilhões internos, nos conflitos internos, não só da própria Clarissa como dos outros personagens. A Clarissa é uma mulher de meia idade, ela é casada com uma figura mais ou menos importante da política e ela é uma espécie assim de socialite, né? A história da Clarissa é curiosa porque ela na juventude era uma moça um pouco mais impetuosa e espontânea. E até as suas relações dessa época mostram isso, porque ela tem um namorado, que é o Peter, e uma amiga, que também foi meio que a fé dela, que é a Sally. E esses 2 personagens, eles reaparecem, né, nesse dia. Mas esses personagens marcam uma época da vida da Clarissa dessa maior liberdade, vamos dizer assim, de expressão e de espontaneidade. Bom, a Clarissa, num determinado momento da sua vida, ela decide, de uma certa forma, podar esse seu lado mais espontâneo e, sei lá, criativo, em nome de uma certa segurança, né? Uma das questões do romance é que a Clarissa, ela quer a normalidade, ela quer o controle sobre a sua vida. E por isso, então, ela meio que se afasta um pouco do Peter e da Sally, né, para ter esse casamento e essa vida mais convencional. Acontece que, apesar da Clarissa escolher viver esses seus conflitos apenas internamente, eles ainda, obviamente, estão lá, né? Então é uma espécie de escolha diária que ela faz, né? Que é essa dessa vida mais controlada, ou pelo menos com essa ilusão de controle,
que ela tem. E o aparecimento do Peter e da Sally no romance vão servir, né, para lembrá-la disso também, vão desencadear certos pensamentos, certos conflitos internos nela, na medida em que ela tem que lidar com essa escolha que ela fez, ela tem que ficar meio que se reafirmando para si mesma, porque no fundo nada é tão fácil, né? Toda escolha tem seu preço e não é uma escolha que ela fez de forma completamente serena, né? Isso acaba tendo algum efeito nela. Bom, a Clarissa, apesar de optar por essa vida, vamos dizer assim, mais controlada, ela não é uma pessoa triste ou uma pessoa deprimida, né? Ela sai pela rua, e essa é uma das cenas mais legais do livro, olhando as coisas, né? Ela tem uma curiosidade, ela tem um interesse genuíno pelas coisas, e ela quer ser feliz, e ela fica dando essas festas que causam nela uma sensação muito contraditória, porque ela dá essas festas porque ela é esposa de um homem importante, então tem toda uma importância social aí. Mas ao mesmo tempo ela quer celebrar a vida, né? Então tem uma outra personagem, que é uma senhora que vive na casa em frente, que também serve para ela como esse espelho. Só que o espelho não do que ela abdicou, mas do que ela não quer ser. Porque a Clarissa teme a velhice, a decrepitude, a doença e a solidão, né? Então é um personagem bem complexo, né? E que a gente se identifica em certa medida, né? Não tem nada de tão extraordinário nas escolhas da Clarissa. A Virginia, então, ela acaba fazendo, através desses dilemas da Clarissa e dessa relação dela com o Peter e com a Sally, uma série de críticas, não só com eles, mas com outros convidados e pessoas com quem ela encontra. E, então ela faz críticas à futilidade da sociedade moderna, ela faz críticas a essa sociedade de aparências, né, que na verdade a Clarissa acaba se ajustando muito mais a essa sociedade de aparências do que o Peter, né, ou a Sally. Né? Então a dinâmica desses três é muito interessante para criticar e analisar essa sociedade. Mas a Virginia também vai falar dos efeitos, por exemplo, da guerra num dos personagens, que é o Septimus. No início do romance a gente não entende direito o que o Septimus está fazendo ali. Ele é um veterano de guerra, ele está sofrendo um trauma, então ele está à beira da loucura. O Septimus e a Clarissa não exatamente se conhecem, mas a história deles se toca num determinado ponto. E ele também vai servir de espelho para a Clarissa, né? Enquanto que a Clarissa é essa pessoa que tem necessidade de controle, o Septimus já vai ser uma espécie de representação do absurdo, né? Ou da total incapacidade do controle. Então, e outras críticas que a Virginia vai fazer através da figura do Septimus é uma crítica aos tratamentos psiquiátricos, né, a precariedade desses tratamentos e dessa abordagem, o que é muito interessante, porque a gente sabe que a Virginia acabou se matando, ela sofria de depressão, dizem que ela tinha até transtorno bipolar, eu não tenho certeza dessa informação, mas a Virginia tinha problemas também psicológicos, e foi a editora dela, né, a Hogarth Press, que publicou pela primeira vez em inglês as obras do Freud, né? Então eu achei isso interessante também, devia ser um interesse genuíno. A questão da mulher também vai ser discutida nesse livro, né? A Virginia acabou ficando associada ao feminismo e não por acaso, ela acabou até fazendo muitas falas muito relevantes nesse aspecto. Ela tem livros, né, que tratam dessa temática, como Um Teto Todo Seu e o Profissões para Mulheres e Discursos Feministas, alguma coisa assim, um livrinho fininho, que na verdade é uma compilação de textos. Eu acho que ela mesma não reuniu o texto dessa forma. E aqui ela vai tratar também, né, por conta do estigma, né, que a Clarissa e a Sally recebem, né? Elas acabam adotando posturas opostas na vida, mas ambas acabam sendo bastante julgadas, né? Uma talvez por alienação e futilidade, né, e uma certa frieza, e a outra até por uma certa incompostura, né, por uma postura mais escandalosa, porque a Sally era meio doida, assim, meio impetuosa e intensa. Bom, no ponto de vista formal, o romance também tem recursos interessantíssimos. Como eu falei pra vocês, ele explora bastante o fluxo de consciência e o discurso indireto livre, mas ele também explora umas outras coisas muito interessantes,
que é uma abordagem cinematográfica, né? A Virginia explora muito a imagem nesse romance, mas ela explora de uma maneira muito interessante. Ela meio que adota mesmo uma linguagem cinematográfica. Então a gente nesse romance tem as cenas externas, elas lembram muito um plano sequência, um longo plano sequência que vai acompanhando a personagem. Só que como o narrador alterna o ponto de vista, até por ele ser, né, um discurso direto livre, ele adota, né, a perspectiva do personagem, a gente também vai ter o corte aqui. Então vários cortes. E em alguns momentos cortes entre cenas simultâneas, cenas que estão passando ao mesmo tempo. Então ele fala um pouco de um pouco da outra. Então tem essa alternância. Ele também vai se utilizar do close, né? Então assim, a aproximação do personagem é gradativa até que ele se aprofunda mesmo, ele vai se aproximando e até que se aprofunde, e aí o discurso direto livre vai mesmo pelos pensamentos, anseios, as coisas até mais irracionais dos personagens. E os flashbacks e flash forwards, que não é uma característica só do cinema, obviamente, mas que é muito utilizada, e associadas a essas outras, a toda essa movimentação, né, que pra gente soa muito cinematográfica. Uma observação interessante é que esse recurso do corte, da alternância entre cenas simultâneas, ele parece ter sido feito pela primeira vez pelo Flaubert em Madame Bovary, né, numa cena de leilão em que a Emma está conversando com um dos seus amantes, eu não lembro se com o Rodolfo, e ao mesmo tempo está tendo um leilão agropecuário. E a narrativa fica nessa alternância, um pouco do diálogo, um pouco do leilão, um pouco do diálogo, do leilão no mesmo capítulo, né? O que é muito impressionante, considerando que o cinema o marco do cinema, o que é considerado marco do cinema, não tinha acontecido ainda na época da publicação de Madame Bovary. Mas tem um outro recurso muito interessante que a Virginia faz e que o Flaubert também fazia, que são as metáforas psicológicas, né, através de imagens, de quadros poéticos. O Flaubert fez muito isso, né, no Madame Bovary, até por isso que é um romance muito lírico, né, porque os sentimentos do personagem eles são sempre mostrados com esses quadros poéticos, e a Virginia vai fazer isso aqui também. Então, numa determinada cena, a Clarissa diz que estava muito cansada e sonolenta, e ela faz um paralelo que é uma imagem, né, dessa que ela cria. Então ela diz assim: suspirava, ressonava, não porque estivesse adormecida, mas sonolenta e pesada, como um campo de trevo ao sol naquele ardente dia de junho, com abelhas e borboletas amarelas a livojarem por cima. Então ela criou aí uma imagem, né? Até a Claire falou no vídeo dela que a Virginia tem essa obsessão com imagens, e eu concordo totalmente. Então, assim, é um livro altamente imagético, não só pelo que ele descreve, pela riqueza da descrição da rua, né, dos personagens, da passagem do tempo, né, das batidas do Big Bang, das sombras, enfim, e do burburinho da rua, dos veículos passando, né, mas também por essas metáforas psicológicas que ela cria. A Virginia está associada, né, a uma tradição mesmo de revisão do gênero romance, mas uma revisão que transgride, que força seus limites, que vê até onde o romance pode ir, né? E a gente percebe muito isso nessa alternância de focos narrativos e no próprio Stream of Consciousness, que é uma coisa que ela começa com o quarto de Jacob. Ela faz muito bem aqui em Mrs. Dalloway. Ela vai desenvolver isso ainda em Alfarol, e ela vai fazer isso de uma maneira extrema, né? Até uma maneira que dificulta um pouco a leitura em As Ondas, né? Que também é um livro que eu tive muita dificuldade de ler. Eu entendi o Mrs. Dalloway como um livro muito compromissado, né? Um livro que trata de maneira muito séria as suas propostas. Tanto a proposta de crítica social e de análise psicológica e de crítica a essas questões psiquiátricas também, e questão feminista, enfim, ou seja, feminina, não feminista, mas talvez da condição feminina. Então, assim, acho que é um livro que se detém de maneira nem um pouco superficial, muito detida e séria nesses aspectos. Também acho que é um livro que mostra essa perspicácia da Virginia em inserir
a linguagem cinematográfica nos livros. Esse é um estudo que já existe, né? Isso não é um insight meu, mas esse estudo da influência dos aparatos técnicos na percepção que o homem tem da vida é uma coisa que já é largamente feita há muito tempo, né? Com o efeito do trem na percepção da pessoa, com o efeito depois da fotografia e depois do cinema, e hoje aqui na nossa época a gente discute muito a interferência da internet, dos hiperlinks, né, enfim, da nossa também das transformações no nosso modo de percepção. E acho o romance muito rico também nas suas propostas formais, né, nessas suas propostas de alargar as fronteiras do romance. Né? Então, de perceber o que se pode fazer com o romance, até onde, né, ele pode ir, a que recursos a gente pode trabalhar. Então, eu acho que eu penso no Mrs. Dalloway como um livro muito comprometido e um livro que faz isso de forma muito consistente, apesar de ser um livro curto. Teve uma coisa que me incomodou aqui um pouco, eu não sei se foi uma impressão só minha, que é o fato de, apesar do livro mergulhar na alma dessas pessoas, eu acho que o livro ainda me manteve muito distante dos personagens. Eu não consigo explicar. Eu gostei muito do livro, no Scooby eu dei 4 estrelas pra ele, mas não virou o livro da minha vida. De uma certa forma eu me senti distante dos personagens. Então assim, não sei se houve uma certa frieza, ou se foi mesmo só a minha relação com o texto. Não sei se isso aconteceu com outras pessoas. Mas essa empatia e identificação não foi tão imediata, não. Mas assim, ainda assim, um romance muito bom e que eu fiquei muito feliz por ter relido, porque consigo reconhecer muito as suas qualidades. Tá? Então, se você está pensando em ler Mrs. Dalloway, eu aconselho que você vá com calma. Assim, eu conheço gente que lê o livro muito rápido e achou ele super fluido, mas isso pode não acontecer com todo mundo. Então, assim, como eu também conheço muita gente que teve a mesma dificuldade que eu, talvez valha a pena você ir com calma, porque eu acho que o livro te premia no final. Assim, ele acaba sendo um livro muito bom. É isso, então. Boas leituras para todo mundo. Tchauzinho.